Há mais ou menos 33 anos, quando eu voltava da cidade de Goiânia, no estado de Goiás, para São Paulo, no meio do caminho, quando eu estava com a minha esposa, meus filhos pequenos no carro, o motor deste carro, que era uma Brasília, fundiu. O carro encheu de fumaça. Foi terrível, no meio da estrada. Você já passou por isso alguma vez? Quando você atravessava de um lugar para o outro e te acontece algo que te faz parar e de repente fica tudo muito complicado para você chegar ao seu destino? É sobre isso que eu vou falar hoje, e se eu fosse você, não perderia por nada, mas por nada mesmo. Fica comigo até o final. No final eu quero orar. Eu quero orar por você que de repente está passando por uma tempestade. Olha o texto que eu quero ler com você hoje. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 4, a partir do verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, ou seja, Jesus disse: passemos para outra margem, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Atravessar para o outro lado. Passemos para outra margem. Quando você nasceu, você começou uma travessia. Você começou a atravessar de um lado para o outro. O casamento é uma travessia. O casamento é um convite para a gente atravessar para o outro lado, como que se estivéssemos dentro de um barco. Os dois dentro do mesmo barco. E atravessar para o outro lado, como eu disse no início, muitas vezes implica em passar por situações inesperadas. Quando eu estava vindo de Goiânia para São Paulo, eu estava, de certa forma, passando para o outro lado, quando no meio do caminho aconteceu o inesperado. Não foi diferente com os discípulos atravessando o Mar da Galileia. Para quem não sabe, o Mar da Galileia tem aproximadamente 23 a 25 quilômetros de extensão e de largura de 12 a 14 quilômetros. Jesus disse para os discípulos: passemos para outra margem. Então preste atenção. Eles estavam dentro daquele barco quando, de repente, ao atravessar o Mar da Galileia, levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Tem algo aqui que a gente precisa parar para refletir. Quem foi que disse para eles atravessarem do outro lado? Jesus. Quem estava dentro do barco? Jesus.
os discípulos que seguiam a Jesus, que se submetiam às palavras de ordem de Jesus. Ou seja, aquele barco era um barco muito especial, muito abençoado, muito interessante. Por quê? Primeiro, quem estava dentro do barco? Jesus. E quem é Jesus? Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus é o Criador, Jesus é o Verbo que se fez carne. Aquele barco era muito especial. E quem estava com Jesus? Os homens que foram chamados para aquele colégio de discípulos que estavam sendo treinados para herdar o legado que Jesus deixaria. Que embarcação especial! Que barco interessante! Agora, como pode um barco onde está Jesus, um barco onde está os discípulos de Jesus, um barco que está fazendo uma viagem ordenada, instruída por Jesus, esse barco, ele é atingido, envolvido por um grande temporal de vento. Muitas pessoas dizem, não, se você está obedecendo a palavra, você não vai ter problema na caminhada. Se Jesus está do seu lado, você não vai ter problema na sua jornada. Se você tem uma palavra de Deus, você não vai ter dificuldades na travessia. Ao atravessar para o outro lado, você não vai ter problema. Se o casamento é uma viagem, a presença de Jesus, a palavra de Jesus, a companhia dos discípulos de Jesus não me blinda, não me isenta de enfrentar temporais. Temporais, tempestades, são situações fora do nosso controle. Quando nós estamos atravessando para o outro lado, seja ministerialmente, seja do nascimento à morte, seja conjugalmente, quando nós estamos atravessando para o outro lado, a possibilidade de nós enfrentarmos situações fora do nosso controle existe, apesar de Jesus estar no nosso barco, apesar de termos a companhia dos discípulos de Jesus, apesar de termos uma palavra de Jesus. Agora, a pergunta que fica é: por que Deus permite que a gente passe por temporais como os discípulos passaram aqui atravessando o mar da Galileia? Por que Deus permite? Eu vou repetir um versículo que eu já disse aqui várias vezes. A palavra do Senhor diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Foi necessário que os discípulos passassem por aquela experiência dramática para que eles pudessem ter revelação. Sabe, tudo que Deus quer é se revelar a nós. Tudo que Deus quer é dar a nós revelação daquilo que nós ainda não sabemos, ainda não conhecemos. Se você quer ter revelação de Deus, se você quer ter revelação da vontade de Deus, se você quer conhecer facetas da glória de Deus que você ainda não conhece, se você quer crescer no conhecimento de Deus, você precisa entender que Ele vai permitir que você passe
por situações tempestuosas, como essa aqui, ó. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Então eu quero dizer para você, primeiro, não deixe de levar Jesus. Olha só, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo. O levaram consigo. Eles levaram Jesus com eles no barco. Sabe, o segredo para a gente não se frustrar, não se decepcionar, não ser vencido nesse tempo de tempestades, de provas e desafios, é estar com Jesus. É lembrar que a presença de Jesus faz toda a diferença nas nossas vidas. Você já ouviu aquela frase? Deus não te livra do problema, mas garante estar presente com você dentro do seu problema. Deus não te livra da tempestade, mas Ele estará com você em meio à tempestade. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, disse Jesus. E levaram, eu gosto disso, o levaram consigo. Muitas vezes nós nos esquecemos de dizer: Senhor, assim como os discípulos contaram com a sua presença nessa embarcação, nós queremos tê-lo conosco, a sua presença. Como disse Moisés, se o Senhor não for conosco, nós não iremos. O levaram consigo. Agora preste atenção, a tempestade que se levantou, o temporal que se levantou, não atingiu apenas os discípulos, também molhou Jesus, também atingiu Jesus. Aquilo que toca você, toca em Jesus. Aquilo que envolve você, envolve Jesus. Aquilo que se manifesta e afeta você, afeta Jesus. E levantou-se grande temporal, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E aí você pergunta, como pode? A tempestade acontecendo, as águas do mar entrando no barco, e o texto diz que ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Eu tenho uma boa notícia para você, eu tenho uma boa palavra para você. Sabe por que Jesus dormia em meio à tempestade naquela almofada? Porque ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle, ele tem o governo. O vento pode soprar forte, mas ele continua sendo o Senhor do vento. O mar pode continuar encapelado, mas ele continua sendo o Senhor do mar. A situação pode estar aparentemente fora de controle, mas ele continua sendo o Senhor e ele continua sendo no controle. Eu quero que você segure essa palavra agora, segure esta palavra agora. Aquele que disse, passemos para a outra margem. Presta atenção, passa os céus e a terra, mas a palavra dele não cai por terra, mas a palavra dele não falha, mas a palavra dele não fracassa. Se ele disse, passemos para a outra margem, isto vai acontecer. Se ele disse, passemos para a outra margem, esta palavra vai se cumprir. Se ele disse, passemos para a outra margem, aquilo que ele prometeu vai se cumprir. Você que está aí, mais uma vez comigo, você tem uma palavra do Senhor? Você tem uma palavra do Senhor? Levante a tua cabeça. Deixa um brilho aparecer nos teus olhos.
Deixe um sorriso aparecer no seu rosto. Glorifique o nome do Senhor. Se você tem uma palavra, ainda que se levante o mar com suas ondas volumosas, ainda que o vento sopre contra o seu barco, se você tem uma palavra, segure esta palavra, abrace esta palavra de Deus, se agarre nesta palavra de Deus, vai se cumprir. Vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Agora preste atenção. Ele estava na popa dormindo e despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Repreendeu o vento e disse ao mar, e o vento se aquietou e houve grande bonança. Em meio à tempestade, ele continua no controle. Em meio ao temporal, ele continua no controle. Ele é Senhor do mar, ele é Senhor do vento, ele é Senhor do tempo, ele é Senhor da temperatura, ele é Senhor. Ele é Senhor. Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este? Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Percebe como que veio uma revelação? É em meio à tempestade que Deus se revela. É em meio à tempestade que o Senhor se revela. Quantas coisas nós aprendemos de forma poderosa em meio a uma dor. Sabe, é pedagógico. A tempestade é pedagógica. A tempestade é pedagógica. E é interessante que quando acontece uma tempestade dentro de um barco, no meio do mar, acaba o orgulho, acaba a soberba, acaba a vaidade, acaba a presunção, acaba as divisões, todos passam a lutar por um objetivo comum. É normal quando acontece algo trágico numa família, como uma doença, um acidente, haver reconciliação, aproximação, atitude de humildade, proatividade, um ajudando o outro. Isso é poderoso, isso é extraordinário. Sabe, eu quero abençoar sua vida hoje. E antes de continuar, porque agora vem a parte mais importante, antes de continuar, eu quero convidar você para fazer parte de um grupo, certo? De um grupo de membros. Agora já não é mais inscrito, tá? Porque inscrito você já é. Membros, tá? Esse trabalho que eu faço todos os dias tem abençoado você, seu coração. Você tem sido ministrada por Deus? Você tem sido ministrado por Deus? Então, você pode se tornar um membro do meu canal. Um membro. Você, mulher, você, homem, pode se tornar um membro do meu canal. Você vai ver um link aqui embaixo. É um link, tá aqui embaixo. Seja membro. Procura aqui, seja membro. Tá? Clique aí, seja membro. Quando você se torna um membro do meu canal, você tem acesso a vídeos exclusivos, você tem acesso a mensagens e cursos, e você também passa a ser um colaborador, um patrocinador, alguém que investe no nosso ministério, alguém que nos ajuda a estar aqui todos os dias e levar essa mensagem para milhões de pessoas. Então dá uma paradinha agora, dá uma olhadinha aqui embaixo. Não tem um link aí? Seja membro, clica aí nesse link, clica aí. Isso,
Seja um membro. Nível 2, por exemplo, nível 2. Deus abençoe você. Que o Senhor continue cobrindo você com toda a sorte de bênção. Mas eu quero orar. Talvez você está passando por uma tempestade. Uma tempestade na família, no casamento, na igreja, no trabalho. Talvez você esteja passando por uma tempestade emocional. Você está com a síndrome do pânico, depressão, crise de ansiedade, medo. Eu não sei. Talvez você esteja passando agora, por um temporal. Nós vamos orar. A Bíblia diz que eles despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Coloca o pedido de oração que você tem aqui. Se é para você, se é para alguém, coloca o seu pedido de oração aqui. Nós vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome. Engrandecido seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Ao teu nome seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação para todos sempre. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado por tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. Nós não merecemos tudo o que temos recebido. Nós não merecemos, mas temos plena consciência que é o teu amor, que é a tua bondade, que é a tua graça. Ah, Senhor, hoje eu quero colocar diante de ti os meus irmãos e as minhas irmãs que estão passando por um momento tempestuoso. Assim como esse temporal se levantou contra o barquinho dos discípulos, um temporal tem se levantado contra minha irmã, contra meu irmão, contra o casal, contra a família, contra o lar. Ah, Senhor, Tu és um Deus que pode fazer mais e além do que nós pedimos ou pensamos. Por isso, eu rogo, Senhor, que a Tua boa mão se estenda. A Tua boa mão se estenda sobre esta mulher, sobre este homem, sobre esta casa, sobre esta família. Aonde houver uma pessoa precisando de conforto, de consolo, de uma intervenção, de um toque especial. Onde houver uma pessoa, Senhor, precisando de uma palavra, que a Tua palavra caia como semente em boa terra, germine, cresça, floresça, frutifique, e que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja magnificado. Eu abençoo. Abençoo o homem, abençoo a mulher, abençoo o casal, abençoo a família, abençoo o lar. É no nome de Jesus que eu abençoo. Eu abençoo estas famílias, estas casas, estes lares. Eu abençoo este homem que está trabalhando, esta mulher. Eu abençoo estes que estão de férias. Eu abençoo estes que estão no hospital. Pai, eu abençoo. Que a Tua graça os cubra, que o Teu amor os envolva. Pai, é no nome de Jesus que eu peço que seja assim. Amém e amém. Deus abençoe você, sua casa, Deus abençoe a sua família. Eu quero muito que você participe de um dos nossos eventos. Nós temos encontro de casais aqui no nosso espaço Amo Família. Nós temos uma viagem para Israel, que eu faço todo ano. Nós temos um cruzeiro para casais. Olha, gente, é muita coisa boa. Então, veja só, entra aí, ó, no meu site amofamilia.com.br e veja quais são os nossos eventos. Coloca aí, ó, Ailton, amofamilia.com.br, ok? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Deus abençoe o seu lar. Amanhã eu tenho mais uma palavra de Deus que vai tocar em você, abençoar você, mudar você. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Nos vemos amanhã.